Bom dia, eu me chamo Camila Rodrigues Abreu, sou aluna do professor Dr. Adenilson Oliveira dos Santos. Hoje eu vou estar apresentando um trabalho intitulado como Síntese e Caracterização de um novo cristal ternário de 2,2-piperidina e L-arginina complexadas com cobre-2, com potencial propriedade antitumoral. A pesquisa sobre complexos de cobre-2 continua sendo uma área de grande importância no meio científico, tanto para a compreensão da química de coordenação, quanto para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. Nas últimas décadas, a síntese de complexos de cobre-2 tem recebido muita atenção devido ao cobre ele ser um micronutriente que está presente em vários processos biológicos do corpo humano, sendo essencial para várias enzimas, reações redox e eliminações de radicais livres. Além disso, complexos de cobre-2 vem mostrando resultados promissores como agentes antitumorais, em comparação com a cisplatina. Na literatura, esses complexos eles mostram que eles possuem propriedades antitumorais, antimicrobianas, antivirais e anti-inflamatórias. Esses complexos têm como principal alvo o DNA, que é considerado um dos principais alvos na ação dos agentes anticancerígenos, devido à interação de pequenas moléculas com o DNA ser a primeira atividade antitumoral, porque a partir dessa interação de pequenas moléculas com o DNA ocorre-se o bloqueio da replicação do DNA nas células tumorais, impedindo assim o crescimento e o desenvolvimento dessas células, sendo assim a base para o desenvolvimento de novos agentes antitumorais mais eficazes. Como o DNA é a molécula-alvo no tratamento do câncer, a eficácia da interação do complexo com o DNA aumenta se as moléculas ligadas tiverem estrutura plana e propriedades hidrofóbicas, como é o caso dos complexos que possuem ligantes heterocíclicos, como a bipiridina e a fenantrolina. Complexos que possuem esses ligantes normalmente se ligam ao DNA por meio de interações não covalentes e covalentes. Como é relatado na literatura, complexos de cobre-2 com esse ligante podem interagir com o DNA por meio de intercalação, devido a esse ligante apresentarem anéis aromáticos que aprimoram a capacidade de ligação do complexo ao DNA por meio da planaridade do complexo. Com isso, esse trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar um novo cristal ternário de cobre-2 para possível aplicação biológica como agente antitumoral. A metodologia utilizada para a obtenção desse novo cristal ternário foi evaporação lenta de solvente, onde inicialmente se preparou uma solução de 1 milimol de L-arginina em 5 ml de água deionizada. Homogeneizou essa primeira solução. Após a homogenização dessa primeira solução, foi-se adicionado uma solução de 1 milimol de nitrato de cobre com 500 ml de metanol a essa primeira solução. Após a homogenização dessas duas soluções, adicionou-se uma terceira solução, que era composta por 1 milimol em 10 ml de metanol de bipiridina. Essa solução também foi adicionada gota a gota para que não ocorresse uma mudança tão drástica na solução e viesse a ocorrer a precipitação. Após a adição dessa terceira solução, a solução final foi feito o ajuste de pH para 6 e mantida sob agitação magnética durante 2 horas. Percorrido esse tempo, foi realizada a filtração e o armazenamento da solução final até a obtenção do cristal em temperatura ambiente. Após a obtenção do cristal, foi realizada a determinação da estrutura, codificação de raio-x no cristal, para comprovar se era ou não um material inédito, e após a comprovação que foi obtido material inédito, foram realizadas a espectroscopia na região do infravermelho, com transformado de Fourier, e também a espectroscopia Raman. Além dessas caracterizações, também foram realizados estudos computacionais pela teoria do funcional da densidade, TFT, para poder obter a estrutura otimizada, ou seja, a estrutura de menor energia do complexo, e comparar também os dados obtidos computacionalmente com os dados obtidos experimentalmente. Para avaliar os parâmetros farmacocinéticos do complexo, foi realizado o teste ADME de absorção, distribuição, metabolização e excreção do complexo. Após a obtenção do cristal, foi realizada a determinação estrutural no cristal, onde pôde-se observar que o material obtido realmente era um material inédito, que aqui está na figura 1, onde a gente tem a figura do cristal, e além disso nós temos o difatograma obtido na determinação estrutural do monocristal. Esse complexo ele é formado por uma molécula de bipiridina, uma molécula de L-arginina e 2 moléculas de nitrato, e um de nitrato não concatenado e metálico, e um átomo de cobre. Esse cristal, ele possui na sua célula unitária 4 moléculas, e na tabela 1 nós temos os dados cristalográficos, onde a gente pode observar que o cristal possui sistema cristalino ortorrômbico, grupo espacial P212121. Após a determinação estrutural do cristal ternário, foi realizado o estudo computacional pela teoria do funcional da densidade, que os resultados obtidos são mostrados na figura 2 e 3 e na tabela 2. Na figura 2, nós temos a apresentação da estrutura otimizada, ou seja, a estrutura de menor energia, no vácuo. Já na figura 3, nós temos a comparação das estruturas otimizadas no vácuo e nos seguintes solventes, metanol e água, onde a gente pode observar que as estruturas otimizadas no metanol e na água, eles basicamente se sobrepõem, apresentando assim diferença apenas a estrutura obtida no vácuo. Na tabela 2, nós temos os valores dos índices de reatividade, onde é possível observar que a variação de energia livre de Gibbs apresenta valores negativos, o que indica que a reação de formação do complexo é uma reação espontânea. Além disso, nós também temos os valores de Ohm e do gap, onde a gente observa que os valores de gap no vácuo é de 4,53 electrovolt, no metanol é de 4,64 electrovolt e na água de 4,66, apresentando valores de gap bem próximos. E esse valor de gap ele vai mostrar se o complexo ele é mais reativo ou mais estável, pois dependendo se o gap ele apresenta o maior valor mais estável é o complexo, quanto menor o valor de gap, mais reativo o complexo. Na figura 3, nós temos os espectros FTIR e os espectros Raman. Na figura 3A, nós temos os espectros FTIR experimental e teórico na região de 3.700 a 400 centímetros da -1. Nessa figura, nós podemos observar os modos vibracionais referentes a estiramento NH2, estiramento CH e estiramento CC, na região de 1.747 a 1.500 centímetros da -1. Já nos espectros Raman, a gente pode observar os modos vibracionais referentes aos estiramentos simétricos na região de 308 a 412 centímetros a -1, referente ao modos de estiramento simétrico do nitrogênio, cobre e nitrogênio. Já na região de 706 a 825, nós temos modos referente à torção dos átomos de nitrogênio, cobre, oxigênio e carbono. Após a avaliação dos parâmetros farmacocinéticos, foi possível montar a tabela 3, onde nós temos os valores dos índices farmacocinéticos, onde a gente observa que o complexo ele apresenta uma área de superfície polar topológica de 126,3, que mostra que ele vai ter uma boa absorção intestinal, tendo em vista que valores de TPSA abaixo de 140 são usados como indicadores de boa absorção intestinal. O valor de TPSA do complexo está, portanto, em sintonia com os modelos farmacocinéticos, que prevêem alta absorção gastrointestinal. Além disso, a gente pode observar também a lipofilicidade desse complexo, que apresentou um valor de -3,76, mostrando assim uma maior afinidade com a fase aquosa, sendo assim solúvel.
Além disso, observando aqui os cinco ciclocromos, a gente observa que ele não inibe nenhum dos cinco ciclocromos testados, o que sugere que a administração oral desse complexo não apresenta risco hepatotóxico. Após a realização das análises térmicas, foi possível obter os seguintes resultados: TG-DTA, que é representado na figura 4. Essa figura ela apresenta a análise de TG-DTA do complexo, no qual foi registrado um evento isotérmico entre a temperatura de 513 a 570 Kelvin. Este evento ocorre acompanhado de uma expressiva perda de massa, cerca de 60%, usada para a realização da análise. Devido ao caráter exotérmico do evento, essa perda de massa pode estar associada à decomposição por liberação de gás, como a gente pode observar. Ou seja, esse complexo ele possui uma boa estabilidade térmica até aproximadamente 500 Kelvin. Com a realização dessa pesquisa, foi possível sintetizar e caracterizar um novo cristal ternário composto por piperidina, L-arginina e nitrato de cobre 2. Além disso, foi realizado a determinação estrutural do cristal, mostrando ser um material inédito, e os resultados obtidos da otimização estrutural do complexo por meio de DFT estão em concordância com os dados experimentais. Além disso, foi realizado o estudo da estabilidade térmica do complexo, o qual possui uma boa estabilidade térmica até 500 Kelvin, mostrando assim ser um material promissor para estudos como antitumoral, tendo em vista que nos parâmetros farmacocinéticos ele apresentou boa solubilidade, sendo um material vantajoso para o desenvolvimento de um novo agente terapêutico para o tratamento de doenças através da interação com o DNA. Por fim, eu deixo meus agradecimentos aos órgãos de fomento e às instituições que colaboraram no desenvolvimento das pesquisas.